Hoje daremos seguimento ao Desafio da Lei Seca, no quarto dia, onde leremos juntos a Resolução 23659 de 2021. Se você não acompanhou os dias anteriores, recomendo ir para os outros vídeos dessa série. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Novamente, vamos ler juntos, artigo por artigo. E essa, como eu falei ontem, é a parte mais importante, e eu a dividi em 2 dias, né? Ontem e hoje. Então vamos começar a tratar das operações do cadastro eleitoral, do título eleitoral, da fiscalização dos partidos políticos e do batimento de dados biográficos e dos dados biométricos. Preparados? Hoje vamos explorar dos artigos 48 ao 101. Olá, meu nome é Carla Patrícia, fui aprovada em 7 tribunais eleitorais e neste canal eu trarei muitas dicas para você gabaritar sua prova de direito eleitoral no concurso da Justiça Eleitoral. E antes de começar, eu te convido a se inscrever neste canal, se inscreva, ative o sininho da notificação para ser avisado de quando subir o próximo vídeo dessa série. Vamos lá? Pegue a sua legislação e me acompanhe. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Pode acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, muita calma nessa hora, manda essa tristeza embora. Das especificidades do atendimento presencial. Artigo 48. Durante o atendimento presencial, a pessoa que o estiver realizando formulará perguntas objetivas relacionadas aos campos do RAI e se disponibilizará a prestar esclarecimentos utilizando-se de linguagem não discriminatória e que torne acessível à pessoa que está sendo atendida o significado e a finalidade das informações solicitadas. Artigo 49. Ao final do atendimento presencial, será facultada a verificação dos dados pela pessoa atendida, devendo o atendente proceder à leitura oral das informações registradas para conferência pelas pessoas com deficiência, analfabetas ou que não leiam em português. No atendimento em que for utilizado o sistema biométrico, a coleta de assinatura digitalizada suprirá a assinatura manuscrita no formulário impresso. Na hipótese de pessoa analfabeta ou impossibilitada de manejar a caneta de coleta, será registrado pelo atendente o motivo da ausência de assinatura e, sendo o caso de pessoa que não tenha membros superiores de impressão digital. O RAI será obrigatoriamente impresso, ainda que em documento digital. Nas hipóteses de realização de diligência de indeferimento da operação ou de interposição de recurso eleitoral, para instruir o procedimento respectivo ou, se não for utilizado o sistema biométrico para o atendimento, hipótese na qual a assinatura do requerimento ou a aposição da impressão digital do polegar será feita na presença do atendente da Justiça Eleitoral, que deverá atestar de imediato a satisfação dessa exigência ou o motivo da sua impossibilidade, em caso que a pessoa não possua os membros superiores. Fora das hipóteses previstas no parágrafo 3º deste artigo, a impressão do RAI, salvo se solicitada pela pessoa atendida, será dispensada. Artigo 50. Concluída a operação, o atendente prestará a informação referida no artigo 47 desta resolução e o título eleitoral será expedido e entregue à pessoa, salvo se for por ela dispensado o recebimento do documento. Da apreciação do RAI e das providências decorrentes da decisão. Artigo 51. O RAI será submetido à apreciação do juízo da zona eleitoral para o qual for requerida a operação. Artigo 52. Havendo dúvida quanto à identidade da pessoa do vínculo invocado para a fixação de domicílio ou de outro requisito indispensável para o deferimento do pedido, o juízo poderá determinar a adoção de diligências ou notificar o requerente para que compareça ao cartório eleitoral. A notificação a que se refere o caput deste artigo poderá ser feita por meio do serviço de que trata o inciso 2 do artigo 44 desta resolução e indicará com precisão o documento faltante ou o esclarecimento a ser prestado, bem como o prazo no qual a determinação deve ser atendida. Artigo 53. O juízo eleitoral decidirá, cabendo-lhe na apreciação da prova do domicílio eleitoral, conferir primazia à escolha da pessoa eleitora
salvo se dos documentos apresentados não se puder concluir pela existência de vínculo com a localidade. Artigo 54. Será disponibilizado aos partidos políticos em sistema específico e ao Ministério Público Eleitoral, mediante ofício, nos dias 1º e 15 de cada mês ou no primeiro dia útil que lhe seguir, listagem contendo as inscrições eleitorais para as quais houve requerimento de listamento ou transferência deferido ou indeferido. A relação de inscrições de que trata o caput conterá apenas os seguintes dados: nome, inscrição eleitoral identificada pelos primeiros 4 dígitos, operação, município, zona eleitoral, data de digitação e lote do raio. Fim do prazo recursal, cuja contagem se iniciar da publicação da listagem de que trata o caput deste artigo, será ela removida dos locais em que tiver sido disponibilizada. Artigo 55. A intimação do cidadão ou da cidadã da decisão de indeferimento do seu alistamento ou da sua transferência eleitoral será pessoal, realizada preferencialmente por meio eletrônico. A pessoa indígena ou quilombola que tenha informado uma dessas condições no alistamento ou na transferência e não tenha consignado o número pessoal de seu telefone celular é assegurada a intimação por meio de carta com aviso de recebimento ou por oficial de justiça, contando o prazo recursal da data em que for recebida a intimação. Será feita a intimação por edital quando inviável a utilização dos demais meios que, por indisponibilidade do meio eletrônico, quer pela incompletude ou incorreção do endereço informado no cadastro, ou frustrada a intimação realizada nos termos do caput e do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 56. Indeferida a operação, será imediatamente excluída a inscrição eleitoral, se se tratar de alistamento, ou cancelada a transferência ou revisão, hipótese em que serão mantidos os dados da inscrição conforme o último RAI deferido. Efetivadas as medidas referidas no caput deste artigo, o nome do eleitor ou da eleitora deverá ser excluído do caderno de votação se dele chegar a constar. Ficará isenta das sanções decorrentes da ausência de alistamento e do não exercício do voto a pessoa cujo alistamento ou transferência for indeferido e que, em razão do período de disponibilidade das operações do cadastro eleitoral, não lograr regularizar sua situação eleitoral e não puder votar. Do recurso contra a decisão de deferimento ou indeferimento do alistamento ou da transferência. Artigo 57. Qualquer partido político e o Ministério Público Eleitoral poderão interpor recurso contra o deferimento do alistamento ou da transferência no prazo de 10 dias, contados da disponibilização da listagem prevista no artigo 54 desta resolução. Artigo 58. Indeferido o alistamento ou a transferência, poderão interpor recurso no prazo de 5 dias. O eleitor ou a eleitora, contando-se o prazo respectivo a partir da data em que for realizada a notificação, sob uma das formas previstas no artigo 55 desta resolução. O Ministério Público Eleitoral, fluindo o prazo respectivo da disponibilização da listagem prevista no artigo 54 desta resolução. Artigo 59. A pessoa alistanda ou eleitora menor de 18 anos tem capacidade para estar em juízo como recorrente ou recorrida nos feitos que versem sobre sua inscrição eleitoral, sendo-lhe facultada a assistência por seu representante legal. Artigo 60. Enquanto o processo tramitar nas instâncias ordinárias, não será exigida do eleitor ou da eleitora representação por advogado, observando-se quanto às intimações, inclusive no âmbito do Tribunal Regional, o disposto no artigo 55 dessa resolução. Na hipótese de não haver constituição de advogado ou advogada pela parte, deverá esta praticar os atos processuais por meio do sistema de peticionamento avulso acoplado ao PJE, ou mediante a apresentação de vias físicas de petições e documentos no cartório eleitoral ou na secretaria do tribunal, cabendo à servidora ou ao servidor digitalizá-las e fazê-las juntar aos autos. Perante o tribunal, não poderão ser exercidos pela parte que não possuir advogada ou advogado as prerrogativas legais próprias à advocacia, tal como a sustentação oral, mas será buscado conferir o máximo aproveitamento às suas alegações escritas e aos documentos que as acompanhar. Artigo 61. Recebido o recurso, o cartório eleitoral procederá à sua autuação no PJE, acompanhado dos documentos que o instruem.
No caso de recurso contra o deferimento da operação eleitoral, a pessoa que tiver requerido será intimada para, querendo oferecer contrarrazões no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo de contrarrazões do eleitor ou da eleitora, ou sendo o caso de recurso contra o indeferimento da operação eleitoral, os autos serão imediatamente remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral. Artigo 62. No tribunal, os autos serão encaminhados ao Ministério Público Eleitoral para oferecimento de parecer em 3 dias e em seguida serão conclusos à relatora ou ao relator. Se constatar a existência de falha que possa ser sanada por simples juntada de documento, a relatora ou relator intimará a eleitora ou eleitor para que apresente o documento faltante. Julgado feito a intimação da decisão ou do acórdão dirigida ao eleitor ou eleitora, sem representação nos autos, conterá expressa advertência de que a constituição de advogada ou advogado passará a ser indispensável em caso de recurso dirigido ao Tribunal Superior Eleitoral. Da apuração de irregularidades nas operações do cadastro eleitoral. Artigo 63. Qualquer eleitor ou eleitora, partido político ou Ministério Público poderá peticionar ao juízo eleitoral, às corregedorias regionais eleitorais ou à Corregedoria Geral Eleitoral, no âmbito de suas respectivas competências, para requerer a apuração de irregularidades no alistamento, na transferência e na revisão. Parágrafo único. A comunicação da irregularidade será apresentada diretamente no PJE em petição fundamentada e devidamente instruída com indícios ou provas do fato alegado. Artigo 64. Recebida a petição ou informação, a autoridade eleitoral determinará sua autuação na forma do caput do artigo 59 desta resolução, remetendo-a, se for o caso, ao juízo da zona eleitoral ao qual pertencer a inscrição eleitoral reputada irregular. Parágrafo único. A pessoa titular da inscrição eleitoral reputada irregular será intimada na forma do artigo 55 desta resolução para se manifestar no prazo de 10 dias. Artigo 65. A autoridade eleitoral determinará de ofício ou mediante requerimento as diligências que entender necessárias para a apuração dos fatos. Concluídas as diligências, a peticionante e o eleitor ou a eleitora serão intimados para delas ter ciência e, querendo, produzirem alegações no prazo de 5 dias. Fim do prazo das alegações, o Ministério Público, se não for o requerente, será intimado para se manifestar no prazo de 2 dias. Não havendo diligências, fica dispensado o prazo para alegações finais. Artigo 66. A autoridade eleitoral apreciará a matéria e determinará a adoção das providências cabíveis, inclusive eventual apuração criminal. Parágrafo único. O eleitor ou a eleitora que não possuir representação nos autos será intimado da decisão na forma do artigo 55 desta resolução. Artigo 67. Da decisão que determinar o cancelamento do alistamento ou da transferência, caberá recurso do eleitor ou da eleitora, observando-se do que for aplicável disposto nos artigos 58 a 62 desta resolução. Do título eleitoral. Artigo 68. A via impressa do título eleitoral será confeccionada com informações características, formas e especificações constantes do modelo anexo 1. Parágrafo 1. Nos títulos eleitorais expedidos em decorrência da utilização da sistemática de coleta de dados biométricos, constará a expressão identificação biométrica. Artigo 69. A via digital do título eleitoral será expedida por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral, e-título ou outro que venha substituí-lo, e deverá observar as normas de acessibilidade na forma da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e dos protocolos técnicos aplicáveis. Parágrafo único. O aplicativo de que trata o caput deste artigo deverá estar disponível nas lojas Vistor. O aplicativo de que trata o caput deste artigo deverá estar disponível nas lojas virtuais para dispositivos móveis. Artigo 70. Para a obtenção de via digital do documento, serão exigidos dados mínimos acerca da identidade da pessoa eleitora. É obrigatória a coincidência dos dados informados pelo eleitor ou pela eleitora com os constantes do cadastro eleitoral.
Na hipótese de inexistência de nome de pai ou mãe no documento de identificação, a pessoa deverá preencher a opção "Não consta" no campo destinado a essa informação. Artigo 71. A validação da via digital do título de eleitor poderá ser realizada nas páginas do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais na internet, ou pela leitura do QR Code disponível no próprio aplicativo. Artigo 72. O eleitor ou a eleitora que tenha biometria registrada na Justiça Eleitoral poderá utilizar a via digital do título de eleitor como identificação para fins de votação, devendo respeitar a vedação legal ao porte de aparelho de telefonia celular dentro da cabine de votação. Artigo 73. Quando registrado no cadastro eleitoral, o nome social constará da via impressa e digital do título eleitoral. Artigo 74. O eleitor ou a eleitora que possua inscrição eleitoral regular ou suspensa poderá solicitar a qualquer tempo a impressão do título eleitoral e a via digital do título eleitoral por meio do aplicativo. Constará como data de emissão do título, seja via impressa ou digital, a do requerimento da última operação eleitoral efetivada. O título eleitoral impresso ou digital comprova o alistamento e a existência de inscrição regular ou suspensa na data de sua emissão, mas não faz prova de quitação eleitoral ou da regularidade de obrigações eleitorais específicas. A via impressa do título somente será entregue pelo atendente da Justiça Eleitoral à pessoa eleitora, vedada a interferência ou intermediação de terceiros. Da fiscalização dos partidos políticos. Artigo 75. Os partidos políticos, por suas delegadas e seus delegados, poderão acompanhar os requerimentos de alistamento, transferência, revisão, segunda via e quaisquer outros, bem como a emissão e entrega de via física de títulos eleitorais previstos nesta resolução. Requerer cancelamento de inscrição eleitoral com fundamento em inobservância de requisito legal, observado o procedimento previsto nos artigos 63 a 65 desta resolução. Examinar mediante assinatura de termo de confidencialidade dos dados pessoais a que tem acesso, sem perturbação dos serviços e na presença de servidor ou servidora, os documentos relativos às operações de alistamento, transferência, revisão, segunda via e revisão de eleitorado, deles podendo requerer cópia de forma fundamentada à autoridade judiciária, sem ônus para a Justiça Eleitoral. Artigo 76. Para os fins do artigo 75 desta resolução, os partidos políticos poderão manter até 4 delegados ou delegadas perante o Tribunal Regional Eleitoral e de até 3 delegados ou delegadas em cada zona eleitoral, que se revezarão, não sendo permitida a atuação simultânea de mais de uma de cada partido. As indicações de delegados e delegadas serão feitas pela respectiva esfera partidária por meio de anotação em sistema próprio da Justiça Eleitoral do gerenciamento de informações relativas a partidos políticos. O delegado ou a delegada indicados para atuar perante o Tribunal Regional Eleitoral poderão representar o partido na circunscrição diante de qualquer juízo eleitoral. Havendo a solicitação de permanência de delegados ou delegadas de mais de 3 partidos em um cartório eleitoral, o juízo eleitoral poderá instituir escala de revezamento, a fim de não prejudicar os trabalhos cartorários. Do batimento de dados biográficos e de dados biométricos. Disposições gerais. Artigo 77. O batimento consiste em procedimento que compara dados mantidos no cadastro do Tribunal Superior Eleitoral com a finalidade de aferir se cada pessoa mantém apenas uma inscrição eleitoral. Artigo 78. O Tribunal Superior Eleitoral realizará batimentos de dados biográficos e biométricos em âmbito nacional com o objetivo de identificar situações que exijam averiguação e expurgar inconformidades e outras irregularidades de inscrições eleitorais. Parágrafo único. As inconformidades a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo consistem em uma das seguintes situações que demandarão tratamento. Duplicidade, quando houver indício de que uma única pessoa possui 2 inscrições eleitorais em decorrência
de uma inscrição indevida, seja por equívoco no atendimento ou pela tentativa maliciosa de obtenção de uma segunda inscrição eleitoral. Pluralidade, quando houver indício de que uma única pessoa possui 3 ou mais inscrições eleitorais em decorrência de inscrições indevidas, seja por equívoco no atendimento ou pela tentativa maliciosa de obtenção de múltiplas inscrições eleitorais. E incoincidências, quando na realização de transferência ou revisão eleitoral forem coletados dados biométricos que não coincidam com os já constantes no cadastro para a inscrição eleitoral transferida ou revisada, indicando um possível equívoco de atendimento ou a utilização indevida de dados da pessoa por outra. Artigo 79. As operações de alistamento, transferência e revisão somente serão incluídas no cadastro ou efetivadas após submetidas a batimento de dados biográficos. Parágrafo único. A inclusão ou efetivação da operação não impede a adoção de medidas posteriores destinadas a identificar inconsistências, hipótese na qual será observado o procedimento previsto no artigo 63 a 67 desta resolução. Artigo 80. Detectada a inconformidade, a inscrição ficará sujeita à apreciação e decisão de autoridade judiciária. Em um mesmo grupo de duplicidades ou pluralidades apuradas no batimento biográfico, as inscrições mais recentes serão consideradas não liberadas, salvo se tratar de inscrições atribuídas a pessoas gêmeas, as quais serão todas identificadas em situação liberada. Em caso de o agrupamento que se refere ao parágrafo 1º deste artigo contar com inscrição de pessoa gêmea e inscrição para a qual não foi indicada essa condição, esta será considerada não liberada. Em um mesmo grupo de incoincidências apuradas no batimento biométrico, todas as inscrições envolvidas serão consideradas não liberadas. Do processamento das inconformidades. Artigo 81. Realizado o batimento, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá relação dos grupos de inscrições ou RAIs envolvidas em duplicidade, pluralidade ou incoincidência, emitida por ordem de número de grupo, contendo os dados necessários à individualização dos eleitores agrupados. Comunicação eletrônica dirigida à autoridade judiciária incumbida da apreciação do caso, noticiando a existência de inscrição envolvida em duplicidade, pluralidade ou incoincidência para devido processamento e notificação na forma do caput e do parágrafo 1º do artigo 55 desta resolução, dirigida ao eleitor cuja inscrição estiver em situação não liberada, para que no prazo de 20 dias a contar da data do batimento, requeira a regularização de sua situação eleitoral. Artigo 82. Recebida a comunicação de que trata o inciso 2 do artigo 81 desta resolução, a autoridade judiciária deverá, de ofício e imediatamente, determinar a autuação dos procedimentos no PJE e publicar no sítio do Tribunal Regional edital informando as inscrições agrupadas. Parágrafo único. O edital ficará disponível pelo prazo de 20 dias a contar do batimento. Artigo 83. Sendo possível concluir, desde logo, que o grupo é formado por pessoas distintas, o juiz determinará a regularização da situação da inscrição do eleitor que não possuir outra liberada, regular ou suspensa. Artigo 84. Não sendo possível concluir de plano pela inexistência da irregularidade, o juiz poderá determinar as diligências que entender necessárias para a apuração da irregularidade, inclusive mediante expedição de ofício à zona eleitoral, a que pertencem as demais inscrições envolvidas na duplicidade ou na pluralidade. Ainda que concluídas as diligências, a decisão de cancelamento somente poderá ser proferida após o transcurso do prazo assinalado ao eleitor para regularizar sua situação. Em situações excepcionais, nas quais seja possível ao juízo eleitoral aferir de plano o equívoco na informação do endereço pelo eleitor e houver meios para localizá-lo, o juiz eleitoral poderá, se entender necessário, renovar a notificação prevista no inciso 3 do artigo 81 desta resolução, mantida a contagem do prazo já iniciado desde o batimento. Artigo 85. No prazo para sua manifestação, o eleitor poderá, por petição simples dirigida ao juiz, prestar esclarecimentos, juntar documentos e, identificado o erro nos dados informados, requerer sua retificação.
Parágrafo único. Não será exigida a representação por advogado, podendo o eleitor apresentar a petição em via manuscrita, a ser digitalizada e inserida no PJE pelo servidor da Justiça Eleitoral, ou se valer do sistema digital de peticionamento avulso no PJE. Artigo 86. Fim do prazo de manifestação do eleitor e concluídas as diligências, o juiz eleitoral decidirá, assegurando a cada eleitor a manutenção de apenas uma inscrição e determinando o cancelamento de outras que a ele pertençam, lançando-se o código ASE respectivo. Comprovado que as inscrições agrupadas no batimento biográfico pertencem a pessoas gêmeas ou homônimas, deverá ser comandado o respectivo código ASE. Para os fins do parágrafo 1º deste artigo, reputam-se gêmeas as pessoas comprovadamente distintas que sejam irmãs e tenham filiação, data e local do nascimento idênticos, e homônimas as pessoas comprovadamente distintas que, excetuadas as gêmeas, possuam dados iguais ou semelhantes, segundo critérios previamente definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até que sobrevenha a decisão referida no caput, a inscrição agrupada em duplicidade ou pluralidade, identificada no batimento biográfico, não poderá ser objeto de transferência, revisão ou segunda via. Artigo 87. Identificada a situação em que a mesma pessoa possua duas ou mais inscrições eleitorais liberadas ou regulares, agrupadas ou não, pelo batimento de dados biográficos, o cancelamento recairá preferencialmente na seguinte ordem: na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor, na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor ou da eleitora, na inscrição que não foi utilizada para o exercício do voto pela última vez, na mais antiga. Artigo 88. Serão canceladas todas as inscrições, lançando-se o ASE respectivo, se não for possível identificar a titularidade das inscrições ou afastar a incoincidência verificada no batimento de dados biométricos e determinar com precisão qual inscrição deve ser mantida. Parágrafo único. A ordem prevista neste artigo poderá deixar de ser observada com vistas a atender ao legítimo interesse da pessoa na conservação de uma específica inscrição eleitoral. Artigo 89. Publicada a decisão e adotadas as providências de que trata o artigo 86 desta resolução, o juiz ou a juíza eleitoral determinará a intimação do eleitor ou da eleitora cuja inscrição tenha sido cancelada para, querendo interpor recurso no prazo e na forma do artigo 58 desta resolução, ou desde logo providenciar a regularização de sua situação eleitoral por meio de raio. Parágrafo único. O processamento do recurso de que trata o caput deste artigo observará, no que couber, o disposto nos artigos 59 a 62 desta resolução. Artigo 90. Encerrado o prazo para processamento dos casos de duplicidade ou pluralidade sem que haja decisão de autoridade judiciária competente em sentido contrário, a inscrição liberada passará a figurar como regular e a não liberada, caso exista, no cadastro como cancelada. Da apuração de ilícito penal. Artigo 91. Confirmada a existência de duas ou mais inscrições em cada grupo relativas a uma mesma pessoa e afastada a hipótese de evidente falha dos serviços eleitorais, o Ministério Público Eleitoral será comunicado para avaliar a existência de indícios de ilícito penal eleitoral, se for o caso, requisitar à Polícia Federal a instauração de inquérito policial. O disposto no caput deste artigo não prejudica a requisição da instauração do inquérito por iniciativa de autoridade judiciária. Quando no local da infração não existirem órgãos da Polícia Federal, a polícia do respectivo estado terá atuação supletiva. Concluído o inquérito ou requerida a dilação de prazo para sua conclusão, a autoridade policial que o presidir encaminhará os autos ao juiz eleitoral, ao qual couber a decisão na esfera penal, que os remeterá ao Ministério Público Eleitoral para, conforme o caso, manifestar-se sobre o pedido de dilação do prazo, oferecer denúncia ou requerer o arquivamento do inquérito. Arquivado o inquérito ou julgada a ação penal, o juízo eleitoral comunicará a decisão à autoridade judiciária competente
para adoção de medidas cabíveis na esfera administrativa. Da competência para apreciação das inconformidades. Artigo 92. A decisão administrativa das duplicidades e pluralidades de inscrições identificadas pelo batimento biográfico, agrupadas ou não pelo batimento, inclusive quando relacionadas a pessoas que estão com seus direitos políticos suspensos, caberá, no tocante às duplicidades, ao juízo da zona eleitoral a que estiver vinculada a inscrição mais recente, tipo 1D, ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos 1º a 3º deste artigo. No tocante às pluralidades, ao juízo da zona eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas em uma mesma zona eleitoral, tipo 1P, a Corregedoria Regional Eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas entre zonas eleitorais de um mesmo Estado ou do Distrito Federal, tipo 2P, a Corregedoria Geral Eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas em zonas eleitorais de estados diversos, tipos 3P. As decisões de situação relativa à pessoa que perdeu seus direitos políticos, tipo 3D, e de pluralidades decorrentes do agrupamento de uma ou mais inscrições requeridas em circunscrições distintas, com um ou mais registros de suspensão da base de perda e suspensão de direitos políticos, tipo 3P, serão da competência da Corregedoria Geral Eleitoral. As decisões das duplicidades envolvendo inscrição e registro de suspensão da base de perda e suspensão de direitos políticos, tipo 2D, e das pluralidades decorrentes do agrupamento de uma ou mais inscrições requeridas na mesma circunscrição, com um ou mais registros de suspensão da referida base, tipo 2P, serão da competência da Corregedoria Regional Eleitoral. Na hipótese de duplicidade envolvendo inscrições atribuídas a pessoas gêmeas ou homônimas comprovadas, existindo inscrição não liberada no grupo, a competência para a decisão será do juízo da zona eleitoral a ela correspondente. Artigo 93. A decisão administrativa das inconformidades biométricas caberá, no tocante às duplicidades, ao juízo da zona eleitoral a que estiver vinculada a inscrição mais recente, tipo 1D bio. No tocante às pluralidades, ao juízo da zona eleitoral quando envolver inscrições efetuadas em uma mesma zona eleitoral, tipo 1P bio. A Corregedoria Regional Eleitoral quando envolver inscrições efetuadas entre zonas eleitorais de um mesmo Estado ou do Distrito Federal, tipo 2P bio. A Corregedoria Geral Eleitoral quando envolver inscrições efetuadas em zonas eleitorais de estados diversos, tipo 3P bio. Artigo 94. Contra as decisões administrativas que tratam os artigos 92 e 93 desta resolução, será cabível recurso no prazo de 3 dias, sendo competente para sua apreciação a Corregedoria Regional Eleitoral, quando a decisão recorrida houver sido proferida por juiz eleitoral de sua circunscrição. A Corregedoria Geral Eleitoral, quando a decisão recorrida houver sido proferida pela Corregedoria Regional. Artigo 95. Havendo decisões conflitantes em processo de regularização de situação de eleitor ou eleitora envolvendo inscrições atribuídas a uma mesma pessoa, proferidas por autoridades judiciárias distintas, a decisão caberá à Corregedoria Regional Eleitoral quando se tratar de decisões proferidas por juízos de zonas eleitorais de um mesmo Estado ou do Distrito Federal. À Corregedoria Geral Eleitoral quando se tratar de decisões proferidas por juízos eleitorais de estados diversos ou por corregedores regionais. Artigo 96. Na instrução do procedimento administrativo, a autoridade judiciária poderá requisitar informações complementares ao juízo da zona eleitoral de cada uma das inscrições em tratamento. O juiz eleitoral ao qual for dirigida a requisição deverá prestar informações no prazo máximo de 10 dias, contados do seu recebimento. A requisição deverá ser respondida no prazo indicado no parágrafo 1º deste artigo, ainda que o eleitor não tenha sido encontrado. No caso de recusa ou de demora no atendimento, o juízo da zona eleitoral competente deverá informar o fato à Corregedoria Regional Eleitoral nos casos que envolvam zonas eleitorais da mesma unidade da Federação ou à Corregedoria Geral Eleitoral nos casos que envolvam zonas eleitorais de unidades da Federação distintas. Artigo 97.
O juízo eleitoral só poderá efetivar a regularização, o cancelamento ou a suspensão de inscrição que pertença à sua zona eleitoral. Os juízos de zonas eleitorais diversas reportarão à autoridade judiciária competente a ocorrência de fato ensejador do cancelamento de inscrição liberada ou regular, ou a necessidade de regularização de inscrição não liberada, cancelada ou suspensa, sempre que a situação chegar a seu conhecimento. Se o juízo eleitoral competente para apreciação da inconformidade decidir pelo cancelamento de inscrição vinculada à zona eleitoral diversa, deverá comunicar ao respectivo juízo eleitoral para que efetive a medida ou suscite o conflito perante a corregedoria. Artigo 98. Nas duplicidades e pluralidades de sua competência, a Corregedoria Geral Eleitoral ou a Corregedoria Regional Eleitoral poderão se pronunciar quanto a qualquer inscrição agrupada. Artigo 99. A competência para apuração do ilícito penal que decorra das duplicidades, pluralidades, incoincidências e inconsistências é do juízo eleitoral da zona a que estiver vinculada à inscrição mais recente. Artigo 100. A decisão administrativa tomada pela autoridade judiciária será processada conforme o caso, pela própria zona eleitoral, pelas corregedorias regionais eleitorais, pela Corregedoria Geral Eleitoral. Artigo 101. A autoridade judiciária competente deverá se pronunciar quanto às situações de inconformidade em até 40 dias contados, quando agrupadas da data de realização do respectivo batimento ou, quando não agrupadas, do recebimento da comunicação de inconformidade. Proferida e registrada a decisão, caberá à autoridade competente verificar a regularidade dos lançamentos efetuados no cadastro eleitoral. Será automaticamente cancelada pelo sistema a inscrição envolvida em inconformidade com situação não liberada que não for objeto de decisão da autoridade judiciária no prazo especificado no caput deste artigo. As inscrições canceladas permanecerão no cadastro eleitoral por prazo indeterminado, independentemente da causa do cancelamento. Ufa! Acabamos a parte mais importante da resolução. Como a gente viu, o requerimento de alistamento eleitoral, o RAI, nada mais é do que o instrumento pelo qual as informações do eleitor elas são inseridas no cadastro eleitoral administrado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o sistema ELO que a gente usa no dia a dia. Antes, durante o atendimento ao eleitor, o servidor ele preenchia manualmente esse requerimento e o mantinha no arquivo próprio. Atualmente, as informações são inseridas diretamente no sistema ELO e processadas eletronicamente. Então, depois que preencheu isso aí, pode acontecer o quê? Pode acontecer o deferimento da inscrição eleitoral ou o indeferimento, né? Então, em face das decisões do juiz que defere ou indefere esse requerimento de alistamento ou de transferência, podem os legitimados interpor o recurso. Será disponibilizado, aos partidos, em sistema específico e ao Ministério Público Eleitoral, mediante ofício, dos dias 1º e 15 de cada mês ou no primeiro dia útil que lhe seguir, a listagem contendo as inscrições eleitorais para as quais houver requerimento de alistamento ou transferência deferido ou indeferido. A intimação do cidadão ou da cidadã da decisão de indeferimento do seu alistamento ou da sua transferência será pessoal, realizada preferencialmente por meio eletrônico, e-mail, WhatsApp. Em se tratando de pessoa indígena ou quilombola sem número pessoal do telefone celular, por exemplo, a intimação deve ser feita por meio de carta com aviso de recebimento ou por oficial de justiça. Então, qualquer partido e o Ministério Público Eleitoral poderão interpor recurso contra o deferimento do alistamento ou da transferência no prazo de 10 dias, contado da disponibilização da listagem. Então, grave isso, tá? Porque essa pirralhada cai em prova. Então, assim, deferiu contra o deferimento, 10 dias. Deferimento, 10. Se for indeferido, tá? Recurso contra indeferimento, 5 dias. Indeferimento, 5 dias. Então, memorize também o seguinte. A pessoa alistanda ou eleitora que for menor de 18 anos, ela pode estar em juízo como recorrente ou recorrida nos feitos que versam sobre sua inscrição eleitoral, sendo-lhe facultada a assistência por seu representante legal. Isso é importante, viu? Então, ela não precisa estar sendo
sendo assistida, tá, por seu representante, porque é facultado, ela pode entrar sem necessidade de representante legal, mesmo menor de 18 anos, tá? Então, muita atenção a isso. Outro ponto de atenção nessa parte é sobre o batimento. O batimento nada mais é do que cruzamento das informações, né, que constam no cadastro eleitoral. E qual o objetivo disso? Expurgar, né, possíveis duplicidades, pluralidades ou incoincidências de inscrições eleitorais. E identificar situações que exijam averiguação sendo realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral em âmbito nacional, tá? Lá no artigo 77 da resolução, ele diz que o batimento consiste em quê? Em comparar os dados mantidos no cadastro tribunal com a finalidade de aferir se cada pessoa mantém apenas uma única inscrição eleitoral. Então, são 3 as situações de inconformidade que demandam averiguação. A duplicidade, a pluralidade e a incoincidência, como eu falei. A duplicidade é quando houver indício de que uma única pessoa possui 2 inscrições eleitorais. A pluralidade é quando houver indício que a pessoa possui 3 ou mais inscrições eleitorais. E as incoincidências é quando, na realização de transferência ou revisão eleitoral, forem coletados dados biométricos que não coincidam com os que já existem no cadastro, né? Então, para inscrição transferida ou revisada. A situação de incoincidência é uma novidade trazida agora por essa resolução e decorre basicamente da adoção do cadastramento biométrico de eleitores. Então, pode ocorrer, por exemplo, de uma pessoa usar documento de outra pessoa, alterando ou não a foto, para requerer transferência eleitoral. Isso acontece muito, vocês não têm ideia. Então, o sistema, o que é que ele faz? Ao cruzar os dados relativos às impressões digitais, indicará que aquela pessoa não é quem ela diz ser, notadamente pelo fato das impressões digitais do eleitor verdadeiro já constar no cadastro. Então, as operações de alistamento, transferência e revisão somente serão incluídas no cadastro ou efetivadas após submetidas ao batimento de dados biográficos pelo TSE. Por quê? Porque isso vai evitar que a mesma pessoa tenha 2 ou mais inscrições eleitorais diferentes. Caso o batimento detecte inconformidade, a inscrição ficará sujeita à apreciação e decisão da autoridade judiciária, tá? Essa parte tem muitos pormenores, o rito aí também que é bem importante, você precisa dar muita atenção. Então agora a gente vai praticar, tá? Tire 30 minutos e responda 30 questões filtradas com esses artigos da resolução, tá? Você vai receber aí o feedback imediato sobre o seu desempenho e compreensão desse conteúdo. E vai permitir que você corrija esses erros e melhore o seu aprendizado, tá bom? A estratégia é muito boa para reforçar o seu aprendizado e identificar quais são as lacunas e habilidades que você precisa desenvolver, né, com pensamento crítico para se preparar adequadamente para a prova, tá bom? Então eu indico muito que você faça a questão de múltipla escolha para você poder analisar alternativa por alternativa, né, porque é o que vai ser o formato da sua prova. Para dar esse upgrade na etapa, se você ainda não conhece, convido você a conhecer o meu banco de 100 questões inéditas sobre a resolução, que vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Não deixe de praticar o que vimos hoje e amanhã nos encontraremos novamente para o 5º e penúltimo dia de desafio, tá? Até lá!